Aleluia. Como hoje é ceia, vamos ler então de pé Salmo 119, do 49 ao 56, nessa manhã de ceia do Senhor. Salmo 119, do 49 ao 56, leiamos em oração. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Glória a Deus. Bom, mais uma vez neste Salmo 119, o versículo que vamos meditar hoje chama a palavra de Deus de, repita, lei. Aleluia. É a lei de Deus. A palavra de Deus é a lei de Deus. Da última vez que nós falamos sobre a lei, eu lembrei os irmãos do seguinte, que tem gente por aí pregando uma heresia que é assim, ó: passou o tempo da lei, nós agora estamos no tempo da graça. Isso está errado. O tempo da lei é sempre, a lei do Senhor é eterna, a lei é para sempre. O reino de Deus não é uma anarquia sem lei. O reino de Deus é um reino que tem lei. A lei de Deus é a palavra de Deus. Em todo o tempo da história da humanidade, é o tempo da lei e é o tempo da graça. Em todo o tempo, as duas coisas trabalham juntas, a lei e a graça. A graça é para salvar, a lei é para uma das grandes obras da salvação, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então diga, a graça é para me salvar, a lei é para me santificar. Glória a Deus. Sem santificação, sem lei, é crente sem palavra, que é o que tem muito por aí hoje. Crente sem palavra é crente sujo, porque o que limpa é a palavra. João 15:3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Crente sem palavra é crente de alma suja, mente suja, boca suja, comportamento sujo. E o lugar do sujo é no inferno, porque no céu só entram os limpos de coração. Benditos os limpos de coração, porque verão a Deus. Sem santificação, ninguém, mesmo verbo, verá o Senhor. Então, os puros de coração são puros de coração, porque são purificados todos os dias pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor. Aleluia. Por isso a palavra de Deus é chamada de, diga mais uma vez, lei. Aleluia. Superior, a palavra de Deus é infinita e soberanamente superior a toda legislação humana. As legislações humanas incorrem em injustiça.
A lei de Deus, não existe nela nenhum resquício de injustiça. A lei de Deus é justa. A palavra de Deus é justa. Aleluia. Portanto, sempre lembre-se disso. Convém obedecer à lei de Deus antes que as leis dos homens. E dentre as leis dos homens, nós temos o dever de obedecer aquelas leis que não se levantam contra a santidade de Deus e contra a palavra de Deus. Qualquer coisa que os homens legislarem contra a santidade de Deus, contra a palavra de Deus, nós, filhos de Deus, não temos nenhuma obrigação de obedecê-los. Nós temos a obrigação de obedecer à lei do nosso Deus, que está acima, infinita e soberanamente acima de toda legislação humana. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem. O versículo que nós vamos ler hoje aqui já é o penúltimo versículo, né? Semana que vem, domingo que vem, pela graça do Senhor, estaremos no versículo 56, terminando este parágrafo. Hoje é o versículo 55 e o título é, repita, Vigília na Palavra. Glória a Deus. Hoje em dia ninguém pergunta mais não, mas já entenderam, mas no passado algumas pessoas perguntaram, pastor, por que você não faz uma vigília? Ué, porque o crente não tem que fazer vigília. O crente tem que viver em vigília. A Bíblia diz, orai sem cessar. Viver em vigília. Orai o tempo todo. Meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Isso é vigília. Orar e vigiar o tempo todo. Deus não quer que a gente tire uma noite de vigília e o resto depois tudo sem vigiar. Não adianta não. Deus quer que nós sejamos vigilantes, significa uma palavra do Antigo Testamento, um atalaia o tempo todo. Deus quer que nós estejamos na brecha o tempo todo, vigilantes o tempo todo. Gente de Deus é gente vigilante. Povo de Deus é um povo vigilante. Povo de Deus é um povo que ora e vigia para não entrar em tentação, sabendo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, porque a carne é a alma que precisa levar uma injeção de santificação todos os dias. Então o crente vive em vigília de oração e em vigília de palavra. Vigília de oração, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Paulo não disse no imperativo, orai sem cessar, ele usou o particípio grego, duas palavras, adialeiptos proselreste. Adialeiptos é constantemente e proselreste é orando, orando. Em grego a palavra, o verbo orar, tem céu dentro dele, é proselro. Proselro é o verbo orar em grego. Invocar o Senhor no céu. Proselreste. Adialeiptos proselreste significa que nós temos que viver constantemente orando, constantemente em vigília de oração. Na minha vida de crente eu fiz muitas vigílias, mas eu percebi isso, que a maioria dos crentes que gosta de vigília, no dia a dia não vigiam nada. No dia a dia não vigiam nada. Vamos fazer outra vigília. Aí vem na vigília não pode pregar não, senão eles dormem. Na vigília tem que encher eles de café, de suco, de pão de queijo, de música, bate palma e corre, pula e dança a noite inteira. Porque se sentar um pouquinho para ouvir 5 minutos de palavra, eles até roncam. Essas vigílias que tem por aí. Tá? Ou enche elas de baboseira para ninguém dormir, ficar acordado, e chama isso de vigília. Não, vigília é algo constante em nossa vida. Vigília na palavra, Salmo 1, versículo 2.
Filhos de Deus são pessoas que têm o seu prazer na palavra de Deus e nela medita diuturnamente, de dia e de noite. Eu não gosto muito de meditar na palavra, é porque você é um filho do capeta, não é filho de Deus. Filhos de Deus têm prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Bem claro? Bem claro? A ceia representa isso. A ceia representa que nós nos alimentamos todos os dias da palavra de Deus. Todos os dias alimentamos o corpo, mas não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como alimentamos o corpo todos os dias, alimentamos a alma e o espírito na palavra de Deus todos os dias. A palavra é o maná que veio do céu. Foi representado no maná que o povo comeu no deserto. Aquilo era uma simbologia da palavra de Deus vindo do céu para alimentar as almas dos que vão morar no céu, para alimentar as almas dos que aqui na terra andam, peregrinam num deserto. O mundo, por causa do pecado, é o deserto, é uma aridez espiritual, mas os filhos de Deus não passam fome, porque o maná todos os dias para alimentá-los já veio do céu, a palavra de Deus. Isso é vigília na palavra. Verdadeiros crentes, verdadeiros filhos, e é por isso que estes são, única e exclusivamente, os que são chamados na Bíblia de eleitos de Deus. Os poucos escolhidos são pessoas vigilantes na oração, vigilantes na palavra de Deus. Eu sou vigilante na oração e na palavra de Deus desde 5 de abril de 1981, sem interrupções. Vigiar, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aleluia, glória ao Senhor. Então, vigília na palavra. Muita gente já chegou para mim, né, no decorrer da minha vida e do meu ministério: pastor, ora por mim, porque está acontecendo isso, aquilo na minha vida. Por que está acontecendo isso na sua vida? Não é por falta de eu orar por você, não. É por falta de você não vigiar. É por falta de você não vigiar. Então a oração aqui não é eu ou ninguém orando por você, não. Não tem mágica. Deus odeia mágica. Tem gente que acha que oração é uma coisa mágica. Deus odeia mágica. Mágica é coisa de Satanás. É verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não disse: manda alguém orar por você e a oração te libertará. Não, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está passando por isso? Não é por falta de oração de ninguém, não. É porque você não vigiou e caiu, e agora está difícil de levantar. Sabe qual é a forma de levantar? Abaixa mais, humilha, coloca a cara no pó, peça perdão ao Senhor, se arrependa verdadeiramente e se levante e anda. Jesus não orou por nenhum paralítico. Ele só deu a ordem: levanta-te e anda. Eu sou o caminho para você andar nesse caminho. Levanta dessa paralisia espiritual, levanta e anda. Glória a Deus. É bem assim que é Jesus. Aleluia. Então, vigília na palavra traz todo esse significado. O versículo, conforme nós lemos na nossa tradução, Almeida Revista e Atualizada, o salmista orou assim, declarando ao Senhor: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Repitam. Existe uma modificaçãozinha aqui do português
para o texto original na língua hebraica. Tá? Em hebraico, está escrito no texto original em hebraico aqui deste versículo: Zaharti valaila shimerá Adonai veshimirá torateira. Repetindo, Zaharti valaila shimerá Adonai veshimirá torateira. Com letras em português, primeira palavra diga Zaharti. Zaharti é o verbo lembrar. E o ti, zahar, é o verbo lembrar. E o ti é eu. Ti, eu. Tá? Zaharti é eu me lembro, eu me lembro. Segunda palavra, diga valaila. Valaila é a noite. A noite. O vá é a, o a craseado. E laila, tem muitas mulheres com o nome de Laila, já viram por aí? Laila é noite. E quem conheceu alguma mulher com o nome de Laila, Laila não é um substantivo feminino, é masculino. Em português, noite é feminino, mas em hebraico, Laila, noite, é masculino, um substantivo masculino. Então, Laila, embora tenha nome de mulher com o nome de Laila, é um nome masculino, não é feminino. Então, Valaila é a noite. Eu me lembro à noite. Próxima palavra, diga shimerá. Shimerá é teu nome. O shime é nome e o ra é o teu. Shimerá, nome teu. Eu lembro à noite do teu nome. E aí vem o nome de Deus, que em português não é pronunciado. Então se troca pela palavra, diga Adonai. Então até aí ficou beleza, mais ou menos igual o nosso aqui e o nosso em português, né? Um pouquinho de diferença. Eu lembro à noite do teu nome, ó Senhor. Agora vem a diferença. A próxima palavra aí que tem um apóstrofe no meio é, diga, vaeshimirá. Vaeshimirá é, e que eu guarde. E que eu guarde, dando uma ordem para si mesmo. E que eu guarde. Última palavra, diga torateira. Aí dentro dessa palavra tem a palavra Torá, que é lei. Torateira é a tua lei. E que eu guarde a tua lei. Tá? Então, Zaharti valaila shimerá Adonai, vaeshimirá torateira, traduzido para o português é: lembro à noite o teu nome, Senhor, e que eu guarde a tua lei. É assim que deveria estar em todas as Bíblias, então leia bem forte. Muito bem. A palavra-chave aqui é lei, mas uma outra palavra também chave aqui é um nome. O nome de Deus. O nome de Deus. Nós temos o nome de Deus e temos o nome de Jesus, que também é Deus. Jesus é Deus. O nome de Deus não é como os nossos nomes ou qualquer outro nome próprio. Todo nome próprio, nome de gente, nome de pessoas, ou nome de localidades, nome de cidades, nome de países, tá? Todos esses nomes, que vem também da palavra noun em grego, desculpa, em inglês, noun em inglês é a confusão das línguas. Noun em inglês é substantivos, são substantivos. O nome de Deus e o nome de Jesus não é substantivo, é verbo. É verbo e não substantivo. Alguém poderia perguntar, mas o que isso tem a ver? Todos os elementos de uma frase, de um discurso, são estáticos. São elementos parados. Substantivos, adjetivos, pronomes, conjunções, preposições, até advérbios,
são todos os elementos que compõem uma frase são estáticos. O que dá vida e movimento para esses elementos são os verbos. Os verbos são os únicos elementos numa frase ou num discurso que dão sentido, que dão movimento. Se eu disser assim, ó, jarra, água, estou falando duas palavras, dois substantivos, jarra, água. O que quer dizer com jarra, água? Né? A jarra está cheia com água. Viu como os verbos deram sentido? O verbo dá sentido, o verbo dá movimento. O nome de Deus não é como os nossos nomes. São substantivos estáticos. O nome de Deus não é substantivo. O nome de Deus é verbo. Verbo dinâmico. O nome de Deus é o verbo dinâmico. Assim como eu dei o exemplo de frase, de texto, o universo inteiro é repleto de elementos estáticos, parados. O que dá movimento no universo, o que movimenta as galáxias, o que movimenta as criaturas, Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O que dá movimento é o verbo da vida. O que dá movimento é Deus. Deus é que torna tudo dinâmico. Deus é princípio dinâmico de vida. Por isso, sem Deus não existe vida. Deus é quem a todos dá vida, a vida biológica, que em grego é chamada de bios. E Deus é quem dá aos seus filhos, pela obra da salvação, a vida espiritual, que em grego é a vida zoe. Zoe, a vida espiritual. As pessoas que não são convertidas, elas só têm bios. Mas quem deu a elas essa vida bios, essa vida biológica, é Deus. É Deus que está dando para elas vida, respiração e tudo mais que elas têm, fazem e se movem. Tá? Mas a pessoa convertida, além da vida biológica, da vida bios, ela tem a vida zoe, a vida espiritual. Por quê? Porque Jesus veio viver nessa pessoa e Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus é a vida. Glória a Deus. A vida era a luz dos homens, porque a vida, sendo a luz de todos os homens, é a bios. Mas a vida eterna, a vida espiritual, é zoe. Convertidos tem bios, não tem zoe. Desculpe, não convertidos. Não convertidos só tem bios, não tem zoe. Convertidos tem as duas, bios e zoe. Tem vida biológica e vida espiritual. Por isso, assim como alimentamos a vida biológica com comida, alimentamos a vida espiritual com a palavra. É isso que Jesus ensina para nós na ceia. O nome de Deus, portanto, não é um substantivo estático, é verbo. Esse verbo é o verbo ser, que em português o pessoal chama o nome de Deus de ou Jeová, que é o mais famoso é Jeová, ou também existe Javé,
ou também Iavé. Iavé, são os três nomes que são tentativas estrangeiras de pronunciar o hebraico, A forma como Deus pronunciou o seu próprio nome para Moisés em Êxodo capítulo 3, quando Moisés perguntou para Deus qual é o teu nome, até Moisés ninguém sabia o nome de Deus, ele só era chamado de Deus, que é Elohim. Abraão não conheceu o nome de Deus, nem Isaac, nem Jacó, nem os patriarcas. Foi só na época de Moisés, quando chegou Moisés, Moisés perguntou: qual é o teu nome? E Deus falou: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Sabe como que Deus falou isso? Aprenda aí, fala em línguas comigo aí. Ele disse assim, ó: Erié, Asher, Erié. Muito bem, estão falando hebraico, isso aí é hebraico, tá? De novo, Erié, Asher, Erié. Erié é Deus falando eu sou. Asher é o que, e Erié de novo, eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Tá? Eu sou o que eu sou. Diga de novo, Erié, Asher, Erié. Então, o nome correto de Deus seria esse, como a forma correta de pronunciar seria essa, como ele mesmo pronunciou diante de Moisés. Diga, Erié. Não Jeová, tá vendo? Não tem nada a ver, Jeová. Erié. Erié seria o nome de Deus, eu sou, que é o verbo ser. Mas assim como em inglês, o verbo ser, tanto na língua hebraica, que é o verbo hayá, como na língua grega do Novo Testamento, que é o verbo eimi, o verbo ser nessas duas línguas bíblicas, eles são iguais no inglês, que é o verbo to be, que serve para ser e estar, mas não é só ser e estar não, hein? Ser, estar, existir, haver, e às vezes até acontecer, tá? Ou ir, ou até o verbo ir. Quando você pergunta para alguém assim, né? O que aconteceu com você, né? Você pode usar o verbo ir, dizer assim, o que foi? O que foi que aconteceu com você? Por isso esses verbos, todos esses verbos podem ser usados no hebraico como um verbo só, que é o verbo ser. Mas os dois principais significados, ser e estar, significam o seguinte: o verbo ser, usando o verbo ser, erié, eu sou, está falando da essência divina. Com o seu nome, Deus está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. O povo no Egito testemunhou como os egípcios tinham uma pluralidade de deuses, era um povo politeísta, adoravam a todos os deuses. E quando eles viram que o Deus deles, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, com as 10 pragas, derrotou os deuses egípcios, porque os deuses egípcios não puderam fazer nada para evitar as 10 pragas, para evitar o castigo de Deus sobre aquela nação. Os egípcios invocaram seus deuses, fizeram sacrifícios aos seus deuses, e não adiantou nada. Aí quando o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho, eles cantaram o cântico que tem esse título, repita depois de mim: só o Senhor é Deus. Deuses não existem. Não precisa repetir não, está só uma ouvindo. Deuses não existem. Não é para repetir isso agora. Deuses, está vendo como você não... Às vezes eu estou falando aqui, sua mente está voando. Deuses não existem, nunca existiram. É impossível existirem deuses.
Todos aqueles que foram por aí chamados, invocados como deuses, são invenções de Satanás na mente humana decaída. A mente humana decaída, pela inspiração maligna do diabo, criou deuses para que, nesses falsos deuses, o diabo fosse adorado. Todos que adoram falsos deuses são adoradores de Satanás, adoram ao diabo. Os deuses egípcios em figuras de animais eram representações de Satanás, eles adoravam ao diabo. Os deuses nórdicos, os deuses da era viking, dos vikings, deuses nórdicos, que são hoje aí representados às vezes como heróis aí da Marvel, Thor, não sei o que mais, Odin. Todos esses deuses são falsos, são personificações do próprio diabo, e quem adora e admira, está adorando e admirando Satanás. Todos os deuses gregos em figuras de homens, a mesma coisa. Todos os deuses mesopotâmicos, todos os deuses assíricos, todos os deuses persas, tudo isso é coisa do diabo. Assim como no Brasil, essas saci pererê, mula sem cabeça, trevo de 4 folhas, superstições, são todas invocações de Satanás, e também invocação de mortos, como acontece no Espiritismo, ou uma invocação de mortos aparentemente justificada no catolicismo, de invocar santos, que são pessoas que já morreram e que fazem delas imagens de escultura para serem adoradas, invocadas. Tudo isso é invocação de Satanás, porque nada disso existe. E mesmo que um dia existiu, no caso dos santos que morreram, eles não são deuses, porque não são onipotentes, não são onipresentes, não são oniscientes, e não são aptos para ouvir oração de ninguém. Santos não escutam oração de ninguém. Quando as pessoas aí rezam aos santos e elas têm alguma resposta, é porque o diabo respondeu para elas. Acontece o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, já que não deram crédito à verdade que poderia salvá-los. Resumindo, agora pode repetir: só o Senhor é Deus. Só Ele é o eu sou. O verbo ser fala da essência de Deus, mas esse verbo também é o verbo estar. Então Deus está dizendo Erie, com o seu nome, eu estou. O verbo estar fala de um atributo de Deus, uma qualidade de Deus, que é a sua, diga, onipresença. Deus é onipresente. Oni aí vem do latim, que significa todo, presente em todo lugar. E Deus não é só a onipresença de Deus, ela não tem apenas um aspecto geográfico em todo lugar. A onipresença de Deus também tem um aspecto temporal, em todo tempo. Deus está presente em todo tempo e em todo lugar ao mesmo tempo. Nenhuma criatura é assim. Nem anjos, nem demônios, nem homens, nem animais, nenhuma criatura é onipresente. Cada criatura só está presente em um lugar e em um tempo. Nós estamos presentes aqui, logo não estamos em outra parte. Estamos aqui, presentes aqui e agora nessa hora 10h50. Nesse tempo, estamos aqui. Nesse tempo e nessa hora. Deus não, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Deus está em todo o tempo ao mesmo tempo. Deus não está preso aqui nesse minuto que nós estamos, não. Deus está presente em todo o passado, em todo o presente e em todo o futuro.
Deus já está vendo lá na glória os eleitos lá com Ele se regozijando, onde nós estaremos. Para nós é futuro, mas para Deus sempre é presente. Sabia? Já está vendo lá? Como está vendo também os condenados no lago de fogo e de enxofre agora. O tempo todo. Grande mistério. Ele é o eu estou. E é por isso que Jesus recebeu o nome de Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco. Emmanuel, conosco, e El, abreviação de Elohim, Deus conosco, Deus conosco. E ele confirmou isso ao dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus, diante de Jó, perguntou para Satanás: e aí, Satanás, de onde vens? De onde vens? Eu venho de rodear a terra. Imagina o diabo suado, assim, de rodear a terra, porque o diabo não é onipresente. O diabo só pode estar em um lugar de cada vez, e um tempo de cada vez. Ele não é onipresente. E Deus tira o maior sarro dele: de onde você vem agora? Eu vim de rodear a terra. Que trabalho, hein? Eu não preciso rodear a terra, eu estou presente em toda ela, o tempo todo. Deus é onipresente. Glória a Deus. Aleluia. E por isso Davi disse: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Só por um motivo: porque tu estás comigo. Porque tu estás, olha o verbo estar aí, porque tu estás comigo. Aleluia. Deus é onipresente. Só existe existência na presença de Deus. Todo ser que existe, que respira, que vive, que se move, está se movendo, vivendo, existindo, porque está na presença de Deus. Por isso é errado aquilo que a gente fazia no início do culto, quando falava assim: irmãos, vamos agora entrar na presença de Deus. Quando foi que nós saímos? Ninguém sai da presença de Deus. Se sair da presença de Deus, se fosse possível alguém sair da existência de Deus, não morre não. O morto ainda está morto porque está na presença de Deus. Se sair da presença de Deus, sai da existência. Deixa de existir. Tudo existe por causa da presença de Deus, que a tudo dá existência. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele dá existência. Ele dá existência a tudo que existe. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então ninguém sai da presença de Deus. As pessoas que estão pecando, não é porque elas estão longe da presença de Deus, não. Elas estão longe de Deus espiritualmente, afastadas espiritualmente de Deus, mas elas estão pecando na presença de Deus. Estão pecando na presença de Deus. Estão matando uns aos outros na presença de Deus. Estão guerreando na presença de Deus. Estão soltando bomba na presença de Deus. Estão prostituindo na presença de Deus. Imagina o que é ser Deus, hein? Não dá para imaginar. Só Deus sabe o que é ser Deus. Quando nós sabemos de alguma coisa, a gente fica horrorizado. Puxa, como as pessoas fizeram isso? E Deus vê o que todas as pessoas fazem. O tempo todo. Não só fazem, mas como pensam, desejam, querem, intencionam e etc. É por isso que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E por último aqui eu coloquei o significado do nome de Jesus. O nome de Jesus em hebraico, vocês sabem, diga Yeshua. Yeshua começa com Iê, que uma das possíveis abreviações do nome de Deus seria Iê, que seria a abreviação de Yehová,
Yehová, e é daí que veio o Jeová, Yehová, e então tira as outras letras, pega só as duas primeiras, Iê, e o que é o eu sou, Iê, abreviação do eu sou, Iê, e o verbo Shua. O nome de Jesus tem dois verbos. O verbo Shua é o verbo salvar, no presente do indicativo. O nome de Jesus, e Yeshua é eu sou aquele que salva. Eu sou aquele que salva. Esse é o nome de Jesus. Está vendo só quanta coisa nós falamos aqui sobre o nome? Você entende por que o salmista falou assim, ó? Eu fico me lembrando do teu nome a noite toda. Lembrei-me, né? Zahar Tivalaila Shimerá Adonai. Lembro-me do teu nome toda noite. Porque o nome de Deus, só o nome de Deus, eu sou, ou o nome de Jesus, eu sou aquele que salva. O nome de Deus, o nome de Jesus, são nomes que resumem a Bíblia toda. Resumem a Bíblia toda, porque o que Deus queria na Bíblia, o propósito de Deus na Bíblia é se apresentar a nós. Eu quero que vocês me conheçam como eu sou. O que Deus fala para nós é: eu salvei vocês porque eu quero que vocês me conheçam como eu sou. E quando nós conhecemos a Deus, o nosso próprio ser é mudado e transformado. Aleluia. Então, o nome de Deus está aí. Por que ele falou que eu me lembro à noite? Noite aí tem uma representação. Noite é a condição de trevas na qual vive a humanidade até que nasça o sol da justiça. Leiam. O sol da justiça que vai nascer é Jesus voltando. Jesus voltando na sua segunda vinda. Então nós podemos calcular, porque na primeira vinda, Jesus veio a um mundo de trevas. A um mundo de trevas. Poucas pessoas ficaram sabendo que ele veio. Na primeira vinda, poucas pessoas ficaram sabendo que ele veio. Alguns magos do Oriente, alguns pastores em Belém da Judéia, tá? Ficaram sabendo, poucas pessoas ficaram sabendo que ele veio. Ele veio na penumbra. Na primeira vinda ele veio na penumbra, o mundo em trevas ainda. Mas na segunda vinda não. Na segunda vinda ele virá como o sol da justiça, né? Todo olho o verá. Será impossível se esconder, e os ímpios vão até pedir avalanche. Vão chegar nos pés das montanhas e dizer: ó montes, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da sua ira, e quem pode se suster? Até que Jesus venha na sua segunda vinda, o mundo está na noite. Noite é 24 horas por dia. Noite espiritual. Noite é trevas. Trevas espirituais. Por isso que Paulo chama esse mundo de este mundo tenebroso. Mundo em trevas, mundo em escuridão. Por isso João declarou, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno, o império das trevas, com o seu imperador, a quem Jesus deu o título de o príncipe deste mundo, domina essa humanidade pecadora, conforme Paulo escreveu em Efésios 2:2, homens sem Deus estão seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. É a noite. A hora mais escura da noite é a meia-noite.
Quando chegar a meia-noite, é o início da grande tribulação. O início da grande tribulação. A grande tribulação que dura 7 anos. É como se meia-noite, conta 7 horas, aí Jesus vem para a guerra do Armagedon, no final da grande tribulação, nasceu o sol da justiça, e justiça será executada sobre todos os homens, sobre todas as nações, sobre toda a humanidade. Nós estamos perto da meia-noite. Ainda não estamos na meia-noite, estamos bem perto da meia-noite. Estamos a 5 minutos da meia-noite, 4 minutos, 3 minutos, alguma coisa, talvez até 1 minuto da meia-noite. À meia-noite começa a grande tribulação nessa terra. A hora mais escura está para chegar. O salmista fala assim: olha, enquanto o mundo todo está na noite, eu me lembro do teu nome. E aí ele exorta, faz uma exortação a si mesmo, né? E que eu guarde a tua lei, porque os eleitos de Deus têm na sua palavra luz para atravessar toda a tenebrosa história da humanidade. Leia. O mundo está em trevas durante toda a história da humanidade. Não é trevas só hoje, não. Está em trevas desde o jardim do Éden. O mundo está em trevas, a humanidade está em trevas desde que Adão e Eva comeram o fruto da árvore proibida, conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. A partir daí o pecado passou a toda a raça humana. O mundo está em trevas durante toda a história da humanidade. Por isso que a leitura da história da humanidade é uma leitura de uma história trágica, muita injustiça, muita maldade, muito pecado, muita promiscuidade, muita guerra, muita divisão, muita desavença, muito divórcio, muita separação, muito feminicídio, etc. Muito de tudo que tem de pecado na terra. E essa história sempre é uma realidade em todas as épocas, inclusive na nossa de hoje. Mas em meio a toda essa história tenebrosa, só os eleitos de Deus tiveram luz para andar em meio a este mundo tenebroso sem tropeçar. A história do mundo é uma história trágica, mas a história dos eleitos de Deus na história é uma história gloriosa, porque eles foram pessoas iluminadas pela palavra de Deus. Nós vamos chegar aqui breve no versículo 105. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. Por isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu ande aqui, ainda que vivamos aqui, constituamos família, trabalhemos no mundo tenebroso, rodeado de gente dominada por Satanás, dominadas pelo pecado, gente às vezes até que você acha que é gente boa, mas não tem Cristo, não é gente boa coisa nenhuma, tá? Estão dominados por Satanás. No entanto, estão aí em trevas, porque não tem luz, não tem esclarecimento, não tem iluminação, não tem conhecimento de Deus. Mas nós temos. E essa luz é também para nós, né, trabalharmos na tentativa de iluminar quantos a gente puder iluminar. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mas nós temos luz para caminhar. A história dos eleitos de Deus em todas as gerações é a história de pessoas que em meio a trevas viveram na luz. Em meio a trevas viveram na luz. É isso que o salmista está falando assim: olha, Senhor, enquanto o mundo está na noite, eu me lembro do teu nome e exorto a mim mesmo que eu guarde a tua palavra,
que eu observe a tua palavra, que eu obedeça a tua palavra, que eu pratique a tua palavra, porque quem é de Deus vive na luz. 1 João está escrito: quem diz que é de Deus e anda nas trevas é mentiroso. Deus é luz e nele não há treva alguma, nenhum tipo de trevas. Deus é luz. Quem é de Deus, quem diz que é de Deus, quem diz que crê em Deus, quem diz que tem Deus e anda ainda nas trevas, é mentiroso. Portanto não é filho de Deus, é filho do pai da mentira. Filhos de Deus caminham na verdade. 2ª e 3ª João, 2 epístolas em que João escreveu assim, falando que os verdadeiros filhos de Deus andam na verdade. Andam na verdade. Andar na verdade, andar em conformidade com a palavra de Deus, é andar na luz. Aleluia. Que maravilha então esse versículo 55, hein? Esse versículo 55 que nós vamos ler mais uma vez, da tradução hebraica: lembro à noite o teu nome, Senhor, e que eu guarde a tua lei.